Oi, vocês conhecem a história sobre essa peça aqui, que o Michelangelo ele criou, que se chama Davi? É claro que o que eu tenho aqui é uma réplica e é uma miniatura também, e porque o original tem 5,17 m de altura, tá lá em Florença, na Itália, mas esse é um mármore italiano de verdade, então por isso que eu gosto bastante dessa peça e eu tenho aqui em casa. Mas deixa eu contar a história para vocês. Quando eles encomendaram, que o Michelangelo ele criasse uma escultura, algo assim, o que acontece? O ano de 1501 até o 1504, ele falou assim: "Bom, eu preciso de uma peça, tem que ser única, de mármore, porque eu já sei mais ou menos o que eu quero criar, mas eu preciso que seja uma peça grande". E eles falaram assim: "Olha, a gente tem aqui uma peça estragada de mármore que ninguém foi cortado, ninguém quis usar, ninguém soube como usar. Você pode dar uma olhada, se quiser, é teu". Aí quando ele viu, né, aquele pedaço enorme de mármore, ele pensou assim: "Tá, é isso aqui justamente o que eu quero". E ele esculpiu então isso aqui, né, esse rosto, se vocês podem ver. E o que que ele representa? Representa Davi momentos antes de ele encontrar, de lutar com Golias. Por isso que vocês podem ver a feição dele tá tensa, né, ele tá nervoso, porque representa um momento antes, não durante a batalha, mas antes, quando ele tá lá pensando, ponderando, porque ele sabia que ele ia enfrentar Golias. E aí quando ele terminou a peça, né, quando Michelangelo terminou tudo e as pessoas se maravilharam: "Nossa, como é que você conseguiu fazer isso com uma peça de mármore que era considerado estragado?". E aí Michelangelo ele falou assim: "Bom, o sempre esteve lá, né, Davi sempre esteve dentro daquela peça, eu só precisei tirar ele para fora". O que que Michelangelo quis dizer aqui? Ele tinha a visão antes de começar, ele sabia o que que ele queria criar, ele sabia exatamente os detalhes que ele queria fazer e quando ele viu a peça certa, ele: "Bom, é justamente com isso aqui que eu vou trabalhar". Então, como que a gente pode 2 lições que eu acredito que a gente pode tirar sobre isso. Tem várias, mas vou comentar 2. Primeiro, como ele mesmo falou, né, aquele momento de tensão antes de Davi enfrentar Golias, ou seja, às vezes a gente vai ter que encarar algumas batalhas aí na vida, a gente vai ter que se preparar, a gente vai ser tenso e vai com tensão mesmo, a gente vai ter que encarar e ver o que que dá, não fugir da luta, não fugir da briga, né, como Davi ele não fugiu. E sobre Michelangelo, a gente precisa ter isso, ter visões, a gente precisa saber onde a gente quer chegar na nossa vida. Quando começar alguma coisa, a gente tem que ter a ideia, o fim desde o princípio, como falou, né, uma certa vez o presidente Nelson. Porque aí então a gente pode planejar, a gente sabe exatamente os passos que a gente quer dar e a gente não se distrai, a gente não vai se perder, a gente não vai precisar de motivação, porque você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe os passos que você tem que dar. Então eu gosto bastante disso, porque ele viu o que já estava lá dentro, ele só precisou trazer para fora, como ele disse, que a gente possa ter a mesmo tipo de visão a respeito das coisas que a gente quer construir na vida, né, as metas que a gente quer atingir, os nossos sonhos, os lugares aonde a gente quer pisar, as conquistas, os diplomas, as certificações, tudo que a gente quiser atingir, que a gente possa ter essa visão que está dentro da gente. Os de fora não vão conseguir ver o que está aqui dentro da nossa mente e do nosso coração. E por isso que às vezes a gente tem que trancar o pé, tem que brigar e tem que ir até o fim, porque não é os sonhos dos outros, é os sonhos da gente que a gente está indo atrás. Então a gente que tem que ter a visão da onde a gente quer fazer, o que a gente quer chegar e não ficar esperando pelos outros que eles nos entendam, que eles nos aprovem ou que eles nos apoiem. Não, a gente tem que encarar com a ajuda de Deus, claro, mas ir à luta e conquistar os nossos sonhos, tá bom? Então eu espero que essa peça também possa inspirar vocês a respeito aí de qualquer coisa que você esteja planejando para 2026. Tenha em mente que você tá tudo aqui na sua mente, você só precisa tirar. Por isso que é importante, então, controlar a mente. Cuida do que você anda assistindo, o que que você anda consumindo, porque tudo isso influencia a nossa mente e pode influenciar a maneira como a gente está realizando os nossos sonhos, como a gente está vivendo a vida, tá bom? Que Davi aí possa te inspirar, assim como Michelangelo também foi inspirado para criar uma peça tão incrível. E o dia que vocês forem em Florença, fiquem à vontade para visitar o original, tá bom? Tchau.